Como é bom te exaltar pela beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor. Adoramos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome. Oh, aleluias. Santo Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluias, aleluias. Há uma unção do Senhor. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Podem sentar. Glórias a ti. Rafa, depois tu baixa os outros microfones. Tá dando microfonia. Só baixar um pouquinho, precisa desligar. Amém. Parece que está chovendo um pouquinho lá fora. Não sei. É lá de cima, né? São os exaustores, né? É por causa do vento. O ventinho gostoso. O Juazeiro hoje está sendo privilegiada. Parece que vem chuva. Amém? Bênção do Senhor. 90, versículo 12. Acho que penduraram um jumento lá no teto da igreja. Só pode. 90, versículo 12. Diz assim. 12, tá? 90, 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Amados, a maior tragédia dessa vida não é a morte. A maior tragédia dessa vida não é uma pessoa viver hoje alegre e amanhã não fazer mais parte desse plano terreno. A maior tragédia dessa vida é viver uma vida sem propósitos. Se você for no cemitério, segundo Miles Monroe, que faz um tempinho que nos deixou, e ele deu esse exemplo de maneira tremenda, um homem que mudou o destino de muita gente e ficou conhecido nas Bahamas, um pastor. E ele dizia o seguinte: se você for no cemitério, Miles Monroe falava, você vai ver livros que nunca foram escritos, você vai ver quadros que nunca foram pintados, você vai ver poesias que nunca foram parar em um livro, ou nunca foram declamadas em um palco, em um lugar de evidência. Você vai ver ideias, e as pessoas, elas às vezes pairam, elas às vezes apenas ficam no campo que nós chamamos o campo platônico das ideias. Vou fazer, eu quero fazer, será que vai dar certo? Mas não conclui o seu propósito, não toma uma atitude para que o seu propósito, que é a sua existência, aquilo ao qual Deus te chamou aqui na terra, seja concluído. Não existe propósito mais nobre ou menos nobre, existe apenas propósito. Vai haver pessoas que vão ganhar multidões para Cristo, e quando vão chegar lá no céu, quando chegarem lá no céu, aí vai ver aquela velhinha assim, recebendo um galardão, uma recompensa gigantesca. Ele vai dizer: quem é essa velhinha que eu nunca vi na televisão? Quem é essa velhinha que eu nunca vi pregando nas conferências nacionais pelo Brasil ou fora do Brasil? Nunca ouvi falar no nome dessa senhora. E o anjo ou Deus vai explicar para essa pessoa, porque enquanto você ganhava essas vidas, ela intercedia por você, para que você estivesse em evidência. Alguém pagava o preço em oculto. Mas eu ganhei uma multidão, mas o galardão dela é maior. Ela era o colete à prova de balas, para que tudo que era lançado sobre você não chegasse a você, chegasse nela.
ela se colocava como intercessora. Então não existe propósito gigantesco aos olhos dos homens, ou propósitos mais nobres ou menos nobres. É Deus, é quem vai te galardoar, e existe apenas propósito. Importa que você tenha o seu propósito. Então, a maior tragédia dessa vida não é a morte, é viver uma vida sem propósito. E quando nós desperdiçamos o nosso dia, nós estamos jogando fora uma das coisas, um dos tesouros mais preciosos que Deus nos deu: o tempo. Se você perder dinheiro, você consegue de novo. Se você perder um carro, você consegue enriquecer de novo. Se você perder tudo, você consegue conquistar de novo. Agora, se você perder tempo, você não consegue ir atrás do tempo e recuperar o tempo. Você não pode jogar fora o tempo. Se você não for senhor do seu tempo, o tempo vai ser senhor de você. As pessoas dizem o seguinte: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque não organizam o seu tempo. A partir do momento que você começa a organizar o seu tempo, a partir do momento que você sabe gerenciar o seu tempo, você vai ter tempo para tudo e vai produzir muito mais. Aquele que desperdiça e desrespeita o tempo, desrespeita o propósito de Deus na vida dele. Por isso que quando eu estava aqui olhando essa mensagem e estudando, eu estava vendo, poxa, 24 horas apenas é preciso para que eu possa mudar a minha vida. Imagine as suas 24 horas de ontem, aquilo que você poderia ter feito e não fez. Você não pode voltar atrás para viver o ontem. Você também não pode adiantar o amanhã. O que você pode é viver o hoje, até porque o amanhã nem existe. Porque quando o amanhã chegar, vai ser hoje novamente. Então o que você pode fazer para que o amanhã, que é hoje na verdade, quando ele venha a chegar, venha a ser o amanhã de bênção na sua vida? É simples: gerencie o seu tempo e entenda o propósito de Deus na sua vida. E nós vamos aprender isso aqui hoje. Como é que você pode começar o seu dia e terminar o seu dia de maneira extraordinária? Entenda que um hábito ele é constituído por aquilo que você faz durante 21 dias seguidos. Durante 21 dias seguidos você constitui um hábito, como nós chamamos assim, uma mania. Uma mania. Só que esses 21 dias vão começar com o primeiro dia. E esse primeiro dia vai começar com a primeira hora das 24 horas. Então você tem que decidir hoje, você tem que decidir e já. Você já viu aquela pessoa que começa a dieta na segunda-feira? Eu não sei em que segunda ela começa, porque nós já estamos em outubro, vamos entrar em outubro agora, daqui a poucos dias. E em janeiro teve gente falando, segunda-feira começa, e não começou a dieta até agora. Não começou. É dieta de agosto, que é agosto? Agosto de Deus, só se for. E ainda assim, que agosto de Deus é para ontem. Deus é um Deus do já e agora, Ele é o sim e o amém. Amém? Entenda isso, meu irmão. Não postergue, não protele, não passe para amanhã. Comece aquilo que Deus tem a viver na sua vida. Glória a Deus, o que Ele tem para você. Amém? Nós precisamos entender o que é priorizar o tempo. Como eu posso viver uma vida extraordinária? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que começar por aquilo que é mais importante. E o que é mais importante, pastor? A primeira coisa para você começar as suas 24 horas, para transformar a sua vida, a partir das primeiras 24 horas, quando você abre o seu olho, é priorizar aquilo que é mais importante. No livro de Marcos, capítulo 1, não precisa abrir, no versículo 35 diz o seguinte: e de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, aonde ficou orando. De manhã, durante a primeira luz que entra na sua janela, qual é o pensamento que vem sobre a sua mente? Não tem uma música que falava assim, do PG? Sejas meu universo. Aí tem uma parte que ele diz: que seja o meu pensamento, a primeira luz. E que essa música na verdade acho que é de Adrian Romero, e ele traduziu:
a primeira luz que entra pela sua janela, o primeiro pensamento, qual é o seu? Você tem que começar por aquilo que é mais importante. A gente levanta às vezes, me perdoe, meu amados, eu não quero ser agressivo não, mas sendo, a gente levanta às vezes igual um cachorro, igual um cão. Em casa tenho 2 gatos, 2 gatas, 3 com a pastora Denise, está lá no fundo anotando. Mas eu tenho 2 gatinhas e uma cadela. Na verdade não são minhas, é do Bernardo e da pastora Denise. Mas elas levantam, primeira coisa que elas vão fazer, comer e vão para o quintal. Elas não agradecem, elas não têm consciência de quem dá comida para elas. Às vezes a gente levanta assim, e quando levanta atrasado, perdi a hora, meu Deus, aí vai enfiando um pedaço de pão na boca, tomando leite, e aquilo vai engolindo, comendo de qualquer maneira, sai para o trabalho, e mastigando o pão no meio do caminho. Eu estou chegando aí, é porque eu atrasei, é porque minha esposa não me acordou, é porque o meu marido não me acordou, eu não sei, e a gente vai acordando desse jeito, não conversa com Deus, não fala nada, nós não começamos pelo que é mais importante, nós priorizamos apenas aquilo que é material. Eu tenho que trabalhar, eu vou chegar atrasado, ai meu Deus, eu tenho que fazer, porque eu tinha uma reunião marcada. Aí quando vai chegar meio-dia, acontece um pepino. Aí você, meu Deus, me ajuda. Senhor, o Senhor sabe que eu te sirvo. Sim, você levantou igual um cão, nem lembrou de mim, já foi direto comer, já foi direto fazer, levantou, olha, escovou o dente, nem... Quem escova o dente, né? Que tem gente que até esquece disso, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus levantava de madrugada para orar. Se você procurar na Bíblia a referência, procure depois quando você chegar em casa no seu computador, no seu smartphone, a palavra madrugada. Quantas referências você vai achar de batalhas que foram vencidas porque o povo acordou na madrugada e Deus falou com eles e restaurou a sorte de Israel. Só porque eles acordavam na madrugada para orar. Na madrugada recebiam instruções. Quantos encontros tiveram? Irmão, foi no romper da alva que o anjo tentou largar Jacó. E Jacó agarrou o anjo e disse: o Senhor só sai daqui quando me abençoar. Foi no romper da alva, na madrugada. Entenda, comece o dia por aquilo que é mais importante. Nós precisamos voltar, meu irmão, aos velhos costumes, irmão José. Aqueles costumes antigos, sabe? Eu não sou religioso, mas um pouco de disciplina não faz mal a ninguém não, né, irmão? Eu não sou religioso, eu não sou sistemático, não. Mas, irmãos, vida cristã é disciplina. É jejuar de qualquer jeito não. Não, eu estou jejuando, aí está assistindo um monte de porcaria que não presta, falando um monte de coisa. Que jejum é esse? Jejum, meu irmão, você está matando a carne, você está ligado com Deus. Ali Deus pode te dar uma chave que vai mudar o resto da sua história. Você tem que estar ligado. Ah, mas eu posso jejuar e trabalhar. Se não tem outro jeito, é lógico, você vai trabalhar, você vai jejuar e trabalhar, mas fique ligado na bênção, fique em sintonia, evite as piadinhas, evite, porque Deus tem algo. É a hora que o seu espírito está ligadinho com Deus. Priorize a primeira hora, porque ela não vai voltar. Lembre-se, perdeu o dinheiro, perdeu o carro, perdeu o que for, você recupera. Agora perdeu o tempo, já era. Comece por aquilo que é mais importante. Quem inicia o seu dia na adoração a Deus dificilmente abrirá brechas para murmuração. No Salmo 5, versículo 3 diz o seguinte: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Dificilmente, comece o seu dia orando. Dificilmente você vai terminar o seu dia, ou durante o seu dia você vai passar reclamando. São portas que são abertas, meu irmão. Portas que são abertas ali. A chave de Davi, oração. Enquanto Davi ia para a guerra, o povo estava orando, intercedendo, e Davi ia e fazia mais até além daquilo que Deus pedia. Deus pedia: vai lá e pegue 100 prepúcios dos filisteus. Davi voltou com 200.
A oração faz você ir além. Existe um momento que você não tem força, mas para nada. Sabe o que vai te segurar? São as orações. As orações que você fez, que encheram as taças do Senhor, e elas vão te sustentando. Por isso que nós precisamos aprender a orar. A igreja hoje ora muito pouco. Quando eu digo não é igreja Batista Chema, igreja quadrangular, igreja assembleia, igreja... Não, a igreja de um modo geral ora muito pouco. Quando a gente começar a orar como tem que orar, muita coisa começa a mudar. Todo avivamento, todo, no mundo inteiro, começou com oração e leitura da palavra. Porque você não pode ter um avivamento fora da palavra, é só movimento. A rainha da Inglaterra certa vez disse, se eu não me engano, foi Elizabeth Trudel, não recordo agora, falou a respeito de John Knox. Eu tenho mais medo desse homem de joelho do que todos os exércitos da Inglaterra contra mim. Ela disse: eu tenho mais medo desse homem de joelho do que de todos os exércitos da Inglaterra vindo contra mim. Isso é o poder da oração. Isso é o poder da oração. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa valorizar os encontros pelo caminho. No livro de Lucas, capítulo 19, diz o seguinte: quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. Saiba, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir muito longe, procure uma companhia. Se você quiser ir numa velocidade fenomenal, siga a sua vida sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá com alguém. Valorize os encontros que você tem pelo caminho. Nós somos tão ligados em nós que pessoas passam por nós, pessoas passam na nossa frente, e pessoas chaves, pessoas que podem ser pessoas que vão destravar o nosso futuro, e a gente não está nem aí. Irmão, não pense que o seu futuro depende só de Deus, não. Depende de Deus, mas Deus usa pessoas para te abençoar. Sempre, vai ser sempre assim. O próprio Deus disse: façamos o homem, façamos, ou seja, Ele fez em equipe. Por que Ele deixaria que o homem chegasse a algum lugar sozinho? Já diz um ditado: quem chegou ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Você depende de alguém. Na faculdade você depende de uma pessoa para trabalhar no seu grupo. Você depende de um professor que haja mais uma empatia. Você depende de uma explicação melhor. Você depende de alguém em algum lugar. Nós dependemos um dos outros. Deus não dá tudo para um só. Isso é unidade. Salmo 133. Ó, quão bom e amável é que os irmãos vivem em união. Tem que haver unidade. Nunca vai haver alguém que saiba tudo. Um canta melhor, um prega melhor, um é melhor marceneiro, o outro é melhor mecânico, um melhor abraça, o outro melhor explana. Por quê? Porque, meu irmão, nós precisamos um dos outros para que a glória de Deus se manifeste. Sabe por que você está aqui na igreja hoje? Não é apenas porque a igreja é um lugar, 4 paredes, que Deus vem te abençoar, não. É porque o mundo pode estar quebrando pau lá fora, em guerra, em desunião, e todo mundo correndo para um lado, para o outro, dizendo: vai acabar. É bomba atômica para um lado, é meteoro para o outro, é chuva de granizo para o outro, é vulcão para o outro lado, é terremoto para o outro lado. Aí o povo olha ali, passa ali na frente, e tem um bando de doido levantando a mão, dizendo: em teus braços eu descanso, em teus braços eu descanso. Quando eles passam lá e olham todo mundo com as mãos levantadas dizendo isso, eles dizem o seguinte: ah, meu Deus, existe um Deus que opera na unidade. A igreja é um testemunho de fé mútua. Pode aplaudir ao crente. Aleluias, aleluias. Pode estar todo mundo desesperado, você está aqui na igreja: em teus braços eu descanso, em teus braços, tudo louco, em teus braços eu descanso. Mas é louco, porque a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. Porque Ele levantou os loucos desse mundo para confundir os sábios, aqueles que não são para serem. Jesus disse: Pai,
graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Será que você tem valorizado as pessoas que têm passado na sua frente durante o dia? A gente anda tão cego, tão olhando para as nossas necessidades, que anda parecendo... Eu estou usando muito exemplo de animal hoje, né? Aqueles cavalos que anda com aquele negócio... Como é que é o cabresto? Aquele negócio que anda... Que só olha... Como é? É o cabresto mesmo? Que ele não olha para o lado e para o outro, só olha para frente. Só olha para frente. Tem alguém do teu lado precisando de ajuda, tem alguém do outro lado querendo te ajudar, mas você só está olhando para frente. Valorize os encontros. Pare. Não é perca de tempo você parar e ouvir um pouco. Perca de tempo é você parar para conversar besteira. Mas você ouvir um pouco a pessoa, falar um pouco. Às vezes Deus te leva num lugar, numa padaria, não é para comprar pão, é para ganhar alguém para Jesus. A moto da pastora estava em outro lugar e nós fomos levar o Bernardo no colégio. E ela falou, vamos ali comer uma tapioca. E na Amanda, nunca mais fomos. Eu falei, vamos comer uma tapioca. Aí vamos comer uma tapioca. Oi pastor, tudo bom? Foi chegando o povo. Aí, ai pastor, chegou um povo conhecido. E chegou uma moça. E ela olhou, e todo mundo sabe que onde a gente vai com a cuia de chimarrão. Aí a moça, chimarrão! Aí a pastora, você é gaúcha? Aí começou aquela conversa. E em pouco tempo, a menina estava pegando o WhatsApp da pastora dizendo, eu gosto tanto da Bíblia, eu preciso conhecer mais a Bíblia. Vocês conhecem a Bíblia, né? E ela começou a conversar sobre a Bíblia, começou a perguntar. E ela chegou assim, de uma maneira falando de economia, de farmácia, que era o curso que ela fazia, e terminou em filosofia, e daqui a pouco acabou na Bíblia. Não tem jeito, não tem para onde correr. Com crente tudo termina em Jesus. E terminou em Jesus ali, ela dizendo, poxa, eu não consigo conversar muito com as pessoas, porque eu não conheço muita gente aqui, eu sou muito objetiva, os jovens parece que só querem baladas final de semana, eu não gosto disso, negócio de balada, ou eu estou na minha casa estudando, ou eu estou com os meus pais. E a gente, meu irmão, essa já é crente, nem sabe, ó. E dali. E foi muito bom mesmo, muito bom. Nós ficamos ali por volta de 1 hora evangelizando aquela moça. E a gente pensou que estava indo comer tapioca. Nós não estávamos indo comer tapioca, nós estávamos indo ganhar uma vida. Amados, entenda, valorize os encontros pelo caminho. Jesus estava falando ali do reino. Quando ele viu Zaqueu, ele disse, Zaqueu, desce, eu quero ficar hoje à noite na sua casa. Se hoje Jesus viesse para Juazeiro, ele não ia ficar na casa do homem mais rico da cidade, ele ia ficar na casa da pior pessoa, do pior traficante, do pior bandido, do pior homem, da pior mulher dessa cidade. Porque o médico veio para os doentes. Zaqueu, eu quero conversar com você. Eu preciso valorizar esse encontro. Você fez tanto esforço para me ver, Zaqueu. Subiu na árvore. Eu tenho que passar um tempo na sua casa. Então valorize os encontros, amém? Primeiro lugar, comece por aquilo que é mais importante. Comece seu dia adorando a Deus. Segundo, valorize o encontro. Todo encontro pode ser uma escola, um aprendizado. Valorize as pessoas e aprenda com elas. Terceiro, não perca o foco da sua real missão. Jesus, no livro de João, no capítulo 4, no versículo 34, ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava com sede, foi à beira do poço de Samaria, no livro de João, capítulo 4, aí já do versículo 20 em diante. Ele encontra com a mulher na beira do poço, e os discípulos dizem o seguinte, nós vamos ali comprar água, nós vamos ali buscar comida. Ele diz, vai, eu vou ficar aqui, porque eu vim para ganhar essa mulher que é subjugada, estigmatizada, segregada pela sociedade. Enquanto vocês vão comer e beber, e eu vim aqui para uma coisa, eu vim aqui para ganhar uma vida, e eu vou ficar aqui debaixo do sol, meio-dia, mas eu vou ganhar essa mulher para o reino. Quando os discípulos voltam, eles se espantaram, porque Jesus ainda estava lá.
A Bíblia diz: e ficaram espantados, porque conversava com ela, estava a sós com ela. Aí disseram: mestre, trouxemos comida e trouxemos bebida. E eles: comida e bebida? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um foco, eu tenho uma missão, eu não posso me desviar dela. Nós começamos o dia dizendo o seguinte: eu vou fazer isso hoje. No final do dia a gente diz: não deu tempo. Como? Se você projetou homens de sucesso. Eu não estou falando para você chegar a esse extremo, mas Bill Gates, ele planeja o seu dia a cada 10 minutos. Ele diz, nos primeiros 10 minutos, ele tem uma planilha de 10 em 10 minutos, o que ele vai fazer, de maneira objetiva. Estou falando, você não precisa chegar a esse extremo, mas planeje o seu dia. Bob Harrison diz que quem não planeja nada, planeja o seu próprio fracasso. Aí você, amanhã, você vai viver como hoje? Amanhã é quinta-feira, setembro, já foi. Já está chegando aí, nós vamos começar. Por isso que eu faço questão sempre de falar que nós somos uma igreja com propósitos, uma vida com propósito. Por quê? Porque uma vida sem propósito é existência. Você não foi chamado à existência, você foi chamado à vida. Existência é a metodologia gradativa, gradual, decrescente de um suicídio diário. Mas vida não. Quem existe está morrendo aos poucos. Todo dia ele vai morrendo um pouco e ele vai se suicidando, porque ele vive a sua vida na metodologia científica do grande doutor chamado Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Planeja. A gente quer viajar em dezembro, aí agora corre todo mundo, quer ir para Porto de Galinha, aí eu vou ficar procurando na internet, como é que é aquele decolar.com, aí fica, estou fazendo até propaganda de graça, tá caro, aí fica, perde a madrugada toda. Meu filho, você quer viajar janeiro do ano que vem, julho do ano que vem, procura passagem agora, passa o seu cartão agora que você vai pagar bem baratinho, faz igual um americano que quer viajar em dezembro, começa em janeiro. Agora a gente procura tudo em cima da hora. Pastor, ora porque o demônio se levantou. Que demônio? O demônio do cartão de crédito, do Credit Card. Como é que é esse demônio? É porque eu comprei umas passagens, eu comprei um negócio, eu não estou aguentando as faturas, estou pagando o mínimo, e agora, meu irmão, se levantou então o demônio, a besta fera, a besta do apocalipse, porque quando você começa a pagar o mínimo, já era. Se organiza, planeja. A gente não planeja e quer depois oração, quer botar a culpa em Deus. Irmão, começa a planejar, começa a entender que você não pode sair do seu foco, não pode se desviar da sua missão. Eu falei isso aqui domingo. Quando você se desvia daquilo que Deus te chamou, quando você se distrai, Jesus Cristo disse: olha, vá pelo caminho, não leve outra sandália, não leve outra capa, não leve outra roupa, não leve outro cinto, não leve outra alforge, e não converse com ninguém pelo caminho. Nesse caso, conversar com ninguém pelo caminho é porque eles tinham uma missão de entrar na casa, eles tinham que conversar com as pessoas na casa. Então ele estava dizendo: não se distraia. A gente começa o dia e vai se distraindo, aí vai se distraindo. No final do dia, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois de amanhã, eu vou deixar para e às vezes são coisas tão fáceis. Irmão, estou falando para mim também, porque esses dias tinha uma janela para eu pendurar lá em casa, demorando não sei quanto tempo para pendurar. Eu falei: chega, eu vou levantar e vou pendurar essa janela, vou comprar esse negócio e vou pendurar. Irmão, é para mim, eu prego para mim também. Às vezes são coisas simples. Dá um glória a Deus aí, Denise. E gera um estresse, porque sem janela entra mosquito, fica aquele negócio. E os mosquitos, irmão, eles cantam em ré menor, eles ficam no ouvido. Quem dorme? Quem dorme? Amados, planeje o seu dia e tenha foco. Tenha foco. Jesus Cristo não se desviava da sua missão. A Bíblia diz que ele não entrou em Samaria, porque olharam para ele e no rosto dele havia um firme aspecto, um firme propósito de quem ia para Jerusalém.
Os samaritanos não se davam com o judeu. Quando olharam para ele, diz: esse homem aí tem rosto de cruz, rosto de que quem morre na cruz é bandido, quem morre na cruz é ladrão, é maldito. Jesus Cristo morreu morte maldita, envergonhado. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele precisava ser envergonhado para que a nossa vergonha fosse levada na cruz, e hoje fôssemos redimidos através dele. Nós que éramos réus, fomos inocentados por um réu que era inocente. Não deixaram o rosto. Ele não falou que ia para Jerusalém. A Bíblia diz: pois o seu rosto era como de quem tinha um firme propósito, que ia para Jerusalém. As pessoas, quando olham para você, elas veem no seu rosto a sua missão? Elas veem no seu rosto a sua missão? Elas têm que olhar para você e dizer: você tem uma missão, você nasceu para isso. Tem como você olhar para Neymar e dizer que ele vai ser mecânico? Tem como você olhar para Ronaldinho Gaúcho e dizer que ele vai ser empresário do ramo automobilístico ou piloto de Fórmula 1? Não tem. Não tem. Porque já nasce para isso. Não foram apenas condicionados. São pessoas que nascem para isso. Não foram forçados. Nasce para isso. Aquela pessoa que desde pequeno ouve os problemas todos da família. Tudo que é problema da família, ela para, ela ouve, ela conversa, ela aconselha. Quando ela crescer, acha que ela vai ser o quê? Ela vai ser terapeuta, psicóloga, psiquiatra. Ela vai ser advogada da vara de família. Ela vai ser alguma coisa nessa área. Ela vai ser pastor. Ela vai ser, amém? Porque já está nela. Essa é a missão dela. Então não tem por que ela perder o foco. Quanto mais cedo você entrar no seu propósito, mais feliz você vai ser. A sua felicidade não depende do quanto de dinheiro que você ganha. A sua felicidade depende do propósito ser cumprido na sua vida, ou do propósito não ser cumprido na sua vida. Por quê? Porque se não for cumprido, você vai viver uma vida fora de tudo aquilo que Deus tem para você. Uma vida infeliz, uma vida sem santidade. Porque quem não cumpre o propósito não vive em santidade. Vai viver infeliz, vai viver fazendo uma coisa: eu faço isso porque dá dinheiro, mas não é o que você quer fazer realmente. Portanto, a sua felicidade não depende do tanto dinheiro que você ganha. Ela depende do propósito que você cumpre, o propósito de Deus na sua vida. Outra coisa, a quarta coisa que... me desculpa, presta atenção. Aquilo que ganha o meu foco e minha vida sempre vai crescer. Você precisa fazer 3 perguntas para validar para você avaliar se você está no foco correto ou não. Qual o impacto que eu tenho na eternidade? Ou seja, o impacto da minha ação na eternidade. O quanto disso que eu estou fazendo me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Isso que eu estou fazendo me torna uma pessoa melhor ou pior na sociedade? O apóstolo Paulo diz: sendo assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Você precisa se perguntar sobre o seu propósito, sobre o seu foco. Isso que eu estou fazendo está causando impacto na eternidade? Ou não está causando impacto nenhum? O que eu estou fazendo está me deixando uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? E a outra pergunta: o quanto disso que eu estou fazendo me aproxima, isso que eu estou fazendo me aproxima de Jesus ou me afasta de Jesus? Porque se o seu propósito não se enquadrar nisso, te afastar de Jesus, te tornar uma pessoa pior e não tiver impacto na eternidade, então não é o propósito de Deus na sua vida, pode ter certeza. Porque em tudo que você for fazer, o nome de Deus tem que ser glorificado. Eu conheço uma mulher que está indo fazer o pós-doutorado dela no exterior agora. E a palestra dela começa da seguinte maneira: quando ela vai dar aula em São Paulo para doutores, para várias pessoas, ela começa a seguinte: eu tenho os 3 maiores títulos que uma pessoa pode ter. Aí ela fala o primeiro, eu vou falar só o primeiro. O primeiro título: serva do Senhor. É uma mulher que dá palestra para doutores do Brasil inteiro. Ela diz: olha, o primeiro título não é doutorado nisso, não é o de doutorado, não é daquilo, não é o de mestrado em ciência, não sei da o quê.
O primeiro título que a pessoa pode ter maior, primeiro, serva do Senhor. Sabe o que é isso? Para uma comunidade científica, ela fala isso. Por quê? Porque o propósito dela aproxima ela de Deus. Ela disse: pastor, quando eu fiz meu vestibular, minha família toda disse: você passava para medicina, você passava para direito, por que você não fez isso? Eu quero ser professor, eu quero ser da área da educação. O meu propósito é ensinar na área da educação. Eu sou feliz ensinando. Eu posso ser médica, eu posso ser o que for. Eu alcancei as maiores notas, mas eu quero ir para a área da educação. E ela é feliz, hoje assim, tem os seus doutorados, os seus mestrados e dá aula nessa área. Mas ela diz: o meu maior título é ser serva do Senhor. E ela diz: pastor, se o senhor quiser arrumar briga comigo, me chame de senhora, me chame de doutora. Agora, eu quero que o senhor me chame de você. Mas a senhora, além de ser mais velha, senhora, então o senhor vai sair já que a gente acaba a amizade aqui agora. Irmão, sabe o que é isso? Humildade e entender que no final das contas, nós somos todos iguais. Precisamos ser servos. Precisamos ser servos. A quarta coisa é: desenvolva a cultura da gratidão. Desenvolva a cultura da gratidão. Diga assim comigo: a gratidão multiplica. Você não entendeu? Diga assim: a gratidão multiplica. Agora deixa eu falar, a gratidão multiplica, só que a multiplicação acontece na nossa mão. Como assim, pastor? Preste atenção. A gente fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes, não foi? Jesus não multiplicou pão e peixe. Como não? Está lá no título, a multiplicação do... Irmão, não me importa o que está escrito nos títulos. Deixa eu ensinar um pouco de bibliologia aqui. Os títulos da Bíblia não são originais. Não acreditem nos títulos. Por exemplo, a parábola dos 10 talentos. Como a parábola dos 10 talentos? Se a um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. Para mim, 5 mais 2 mais 1 é 8. Como é que são 10? Então não são 10, está errado o título. A mentira, a blasfêmia dos fariseus. Não tem blasfêmia dos fariseus ali naquele texto. Os títulos foram postos depois. Eles não estão nos títulos, não estão nos textos originais. Os textos canônicos, eles nem são divididos, eles são completos, inteiros. Foram divididos e os títulos foram colocados depois. Não foi posto por Paulo, por Pedro, nada desses títulos. Então preste atenção. Quando Jesus, que a gente diz que multiplicou os pães e os peixes, na verdade o que aconteceu, o texto diz: Jesus pegou o pão, agradeceu, Pai, eu te dou graça, os pães e os peixes, e deu na mão dos discípulos. E a multiplicação aconteceu na mão dos discípulos mediante a gratidão de Jesus. Jesus agradeceu e os discípulos multiplicaram. Jesus não foi repartindo pão e peixe e dando assim, não. Aconteceu o seguinte: Jesus pegou o pão, os discípulos diziam: toma. Quando olhava, é como se fosse assim: tá aqui o pão. Aí reparte, plá, toma. Aí quando olha, o pão está inteiro de novo. Reparte, pá, toma. Quando olha, o pão está inteiro de novo. Reparte, pá, e quando olha, o pão está inteiro de novo. Irmão, começa com o que você tem: 5 pães, 3 peixinhos, 2 peixinhos, e Jesus vai multiplicar. Mas agradece, desenvolva a cultura da gratidão. Para de murmurar. Porque só tem isso. Porque de novo esse carro está na reserva. Agradece, o carro está na reserva. Vai chegar, você vai andar na reserva, vai acontecer milagre. Amém? Agradece, meu irmão. A gente tem experiência de fazer retiro da comida da panela. A gente olhar assim e falar assim: meu Deus, isso não vai dar. E o povo em retiro, em encontro, né, irmão José? O povo está esganado. Eu quero comer, eu corri, eu fui para a piscina, eu fiz gincana e tal. Quando começa a formar aquela fila, é onde o pastor começa a entrar em guerra. Senhor Deus, Senhor Deus, eu lembro agora. Senhor Deus, Pai, foram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobrejaram 12 cestos. Eu te agradeço, Senhor Deus. E a fila só aumenta, irmão. A fila só aumenta. Aí eu vou correndo e digo assim: Jaque, fulano, essa comida vai dar? Tem que dar, pastor. Ai, meu Deus do céu, vou passar vergonha.
Irmãos, não houve até hoje um evento da igreja, um retiro, um dia da integração, que as pessoas não comessem e ainda levassem para casa, e ainda às vezes nós saímos de lá para doar para centro de recuperação aquilo que ficou, porque era muita coisa. Nós fizemos um agora. Quanto cada um contribuiu? 15, 10, uns deram 10, outros deram 15 para feijoada. Irmão, foi tanta feijoada, deu tanta feijoada, e no final ainda tinha cachorro quente. Sobrejaram acho que uns 40 a 50 cachorro quentes, que o povo não aguentava mais comer. Irmão, quando você começa a agradecer, quando você começa, Deus, obrigado, obrigado, Senhor Deus, mas faz um milagre, mas eu te agradeço, obrigado, Senhor. Começa a interceder, Senhor, obrigado por cada vida, obrigado por esse evento, obrigado, Senhor Deus. Irmão, quando você tira da panela, quando você vê, cresce. Tira da panela, cresce. Ei, desenvolva a cultura da gratidão. Desenvolva. Para de ser negativo. Eu já expliquei. A sua mente, ela é um campo. Se você joga pimenta aqui, e abacate, pêssego, morango, vai crescer a pimenta, o veneno, vai crescer tudo que é amargo aqui, e vai crescer o abacate, o morango, vai crescer o pêssego. O negócio é que a gente não percebe, a gente joga na nossa mente um monte de coisa ruim, e a gente vai adubando e alimentando as coisas ruins, e vai abafando as coisas boas, quando deveríamos alimentar as coisas boas e abafar as coisas ruins. E só conseguimos fazer isso lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mata todo o veneno da nossa mente. É desse jeito, irmão. Desenvolva a cultura da gratidão. Jesus agradeceu e o pão se multiplicou. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. 1 Tessalonicenses 5:18. Entenda que as pessoas medíocres murmuram e as nobres agradecem. Quem é medíocre vive murmurando. E nós vamos começar o propósito de 21 dias. E um dos propósitos é vencendo a escassez da reclamação. Você pensa que reclama pouco? Você vai ver que você reclama demais. Amados, para terminar, são coisas simples, mas que nós não praticamos. Tão simples quanto fazer qualquer coisa que precisa ser feito no dia a dia para que gere paz, mas não fazendo gera transtorno. E a gente vai deixando para lá. A gente vai reclamando um dia, vai perdendo um foco no outro, não vai priorizando encontros, vai perdendo amigos, vai perdendo pessoas, vai ficando sozinho, e a gente vai fazendo essa viagem. E a felicidade, como eu disse, não é basta apenas ir, mas é com quem você vai no caminho. Entenda que nós estamos aqui de passagem, e a nossa vida é muito curta. A tecnologia está avançando, tudo está acontecendo, e às vezes a gente para e não acompanha tudo aquilo que Deus tem para a gente. Deus tem coisas extraordinárias para a gente. Você não pode parar no tempo. Não pode parar no tempo de maneira jamais, de maneira nenhuma, jamais, não pode. Você não pode parar nesse curso que você está. Você não pode parar nessa atmosfera espiritual que você se encontra. Pastor, tá bom aqui, eu estou aqui sentado, ouvindo, tá ótimo para mim. Não, Deus tem mais para você, irmão. Você está com água pelos artelhos. Deus quer que você se jogue e já nem possa atravessar andando, mas somente a nado. Mergulhe no rio de Deus. Vá além. Lembra do que eu falei domingo? Se nós fizermos somente o que o Senhor nos manda, seremos servos inúteis. Vamos fazer tudo que Deus pede, e Deus ainda vai nos considerar servos inúteis, porque nós não vamos além. Um servo útil, ele não faz o que Deus manda, ele vai além daquilo que Deus pediu. Mas pastor, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não diz que sacrificar é proibido. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas obedecer e sacrificar é excelente. Ir além é excelente. É excelente. Ana só conseguiu Samuel quando diante de Deus, jejuando, orando, até que o sacerdote viesse julgar ela.
E olha que Eli não tinha moral nenhuma para fazer isso, mas ela só conseguiu gerar Samuel mediante sacrifício, mediante jejum, mediante oração. Ela foi além. Ela foi além. Jesus Cristo estava no Getsemane e ele volta: nem uma hora vocês puderam interceder comigo? Eu estou suando sangue e vocês estão dormindo. Às vezes a gente está dormindo espiritualmente, e o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Há um propósito para você cumprir, há um terreno para você conquistar, há uma família para você conquistar, há uma vida que precisa ser liberta através da sua palavra. Gerencie o seu tempo com sua casa, com o seu esposo, com sua família, no seu trabalho. Tem gente que não adultera com homem, nem adultera com mulher, mas adultera com o trabalho. Está em casa, já largou tudo, mas ele ainda está trabalhando até 11 horas da noite. Ei, gerencie o seu tempo, para que você comece a viver as 24 horas mais fantásticas da sua vida. Comece com aquilo que é principal e termine o seu dia agradecendo. Desenvolva a cultura da gratidão, porque ingratidão gera maldição. Ingratidão gera maldição. Jesus curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer, um só, e ele disse: a tua fé te salvou. Todos os 10 foram curados, mas só um foi salvo, o que voltou para agradecer. Só o que voltou para agradecer foi salvo. Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu passei 5 minutos. Se coloque de pé para a gente estar. Aleluias. Domingo agora nós começamos um propósito. E vão ser 21 dias de propósito. Durante esses 21 dias, alguns dias vão ter jejuns específicos. Nós vamos fazer uma linha de transmissão para todos aqueles que vão estar participando. Vai ter devocional, vai ter meditações diárias. E durante esses 21 dias, nós vamos trabalhar 7 dias. Os primeiros 7 dias vai ser vencendo o ímpeto do julgamento. Nós vamos trabalhar em cima desse tema. E a abertura é domingo agora. Dos 7 ao 14º dia, vai ser vencendo a tentação da mentira. Aquele negócio: não, eu não pude ir. Não diz que você não quis ir. Não diz que você não pôde. Para de mentir. Mas é porque fulano vai ficar triste. Mas fala a verdade. Não é a verdade que você fala, é como você fala essa verdade é que vai entristecer o irmão ou não. Entendeu? Porque tem gente que é muito sincero, mas é um sincero tão mal educado que é preferível que minta. Porque não é a sinceridade, é a educação com que você fala a verdade. Entendeu? Então, não é o que você fala, é como você fala. E do 14º dia ao 21º dia vai ser vencendo a escassez da murmuração. Irmão, você não vai reclamar de nada. E espera que nesses 21 dias sempre acontece algo relacionado ao tema para que você caia, porque o Satanás faz isso. Eu me lembro que no dia que eu jejuava, meu pai fazia pudim, camarão, salmão. Eu falava: não acredito. Tem um mês que ele não faz salmão. Agora, logo hoje que eu estou de jejum, ele liga: filho, tem um salmão aqui, um camarão. Eu falei assim: não dá certo não. Irmão, é assim. No ímpeto da mentira, do julgamento, que vai aparecer de gente aprontando para você querer julgar, você vai segurar a sua língua. Deus vai tratar você. Porque fazer propósito para conseguir emprego, para conseguir carro próprio, casa própria, sair do aluguel, etc e tal, é bênção, né? Agora faz propósito para mudar o caráter. Irmão, aí eu quero ver, essa é a vontade de Deus, o resto vem. Irmão, Deus tem o melhor dessa terra para você. Lembra sempre que Deus falou: olha, vocês vão comer do melhor dessa terra. E tem uma coisa: Adão, você nem precisou plantar, eu já coloquei. Deus colocou Adão e diz: coma, você nem precisou plantar, mas pode comer, porque eu dou primeiro. Deus sempre vai te dar primeiro, você nunca vai ganhar de Deus. Deus sempre vai te abençoar. Você só oferta porque Deus te deu, que se Deus não te desse, você não ofertava. Deus sempre dá primeiro.
mas Deus quer mudar o nosso caráter. A gente precisa ter o caráter mudado, todos nós. É pastor, é pastora. Irmão, é porque o pastor aqui em cima é um lugar apenas mais alto para você me ver melhor, mas se cortar aqui sai sangue igual você. Não tem vergonha de falar. Se cortar aqui sai sangue igual você. O que Deus nos deu como pastores foi uma compreensão melhor e um comprometimento a mais. Mas nós não somos melhores, muito pelo contrário, vai ser cobrado mais de nós. Então entenda que todos nós precisamos ter o nosso caráter mudado, caráter de cruz. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Damiana, vem aqui rapidinho, para que a gente possa estar orando e nos despedindo. Me perdoa passar do horário, já era para ter terminado, mas olha para essa pessoa que está do seu lado aí e diz o seguinte: olha, deixa Deus te transformar. E olha aí, vai, deixa Deus te transformar. Eita, e vai te pegar por dentro, meu irmão. Ele vai, eita, aleluia. Eu estou doido para chegar domingo agora. 21 dias com propósito. Ano que vem tem tantos propósitos maravilhosos para a gente. 40 dias com outros temas. Nós vamos ter a primeira corrida, chama propósito de Daniel, vida saudável, espírito, alma e corpo. Vai ser bênção de Deus, amém? Vai ser show de bola, amém? Vamos orar em teus braços, amém? Glórias a ti, Senhor. Senhor, queremos colocar em prática tudo, ó Pai, que ouvimos aqui. Não queremos acordar como cães que vai direto no prato de comida e depois sai correndo pela casa. Senhor, queremos dar a Ti aquilo que é melhor, a primícia, a primeira parte do nosso dia seja a Ti, ó Pai. E queremos terminar o nosso dia agradecendo a Ti. Durante o dia, Senhor Deus, ó Pai, não vamos perder o nosso foco, não vamos nos distrair. Vamos priorizar aquilo que é correto e que é bom. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos a consciência para entender, ó Senhor Deus, que uma vida com propósito é vida e uma vida sem propósito é apenas existência. Não queremos parar, queremos ir além.